E, queridos, eu louvo ao Senhor porque hoje nós iniciamos uma jornada de 40 dias de uma vida abençoada. Pode deixar eu usar? Não, já acabou o recado. A partir de hoje nós iniciamos uma jornada de 40 dias de uma vida abençoada. Nós iniciamos hoje essa série de mensagens onde o Senhor vai falar conosco de forma específica. Então, como será? As mensagens vão estar com mensagens específicas sendo pregadas. Os pequenos grupos que vão começar a partir do dia 16, eles estão de recesso, mas a partir do dia 16 retornam os pequenos grupos. Então, vão ter mensagens direcionadas também para o mesmo tema. O culto da quarta-feira, o culto do profético, nós vamos estar orando sobre isso também. A igreja toda vai estar envolvida, inclusive nós vamos estar fazendo um tempo de jejum e um tempo de oração. Esse tempo de jejum e esse tempo de oração, entenda, queridos, é um tempo para você se santificar mais e santificar mais a tua casa. Eu quero que você entenda isso, não é simplesmente um tempo para você fazer uma dieta, deixar de comer algo, ou fazer um propósito, deixar de fazer alguma coisa, não. Mas é para você explicar, reunir a sua casa, orar. Por exemplo, irmãos, hoje é o dia da primícia, hoje é o dia da oferta, e nós temos ensinado isso nessa igreja. Queridos, chama teus filhos, ora com eles, vê com eles o valor da oferta. É sobre isso que nós queremos ensinar, para quê? Para que os teus filhos saibam que há um Deus que Ele recebe e também abençoa. Há um Deus que faz isso. Então eu quero convidar você agora, em nome de Jesus, a viver conosco esse tempo, durante 40 dias. E nesses próximos 40 dias, cada semana nós vamos ter um jejum e um propósito específico pelo qual nós vamos nos abster de algo. E vamos focar em buscar, em orar, em entender, em conversar da palavra, em digerir o que está sendo ensinado, para que a gente possa crescer como igreja no Senhor. E a essa semana, nessa primeira semana, nosso primeiro propósito, nós vamos nos abster de ver TV, cinema e streaming. O que são streamings? Netflix, Disney Plus, HBO Max, esses streamings da vida aí, que você assina, TV e cinema. Pastor, então eu não vou poder ver minha novela, pastor, eu não vou poder ver o meu cineminha essa semana. Não, essa semana nós vamos retirar isso das nossas vidas e nós vamos orar nestes momentos, porque o Senhor requer isso de nós. Você vai ver o quanto tempo às vezes você perde na frente de uma TV, na frente de um smartphone, na frente de um computador, com esse tipo de tecnologia. Então eu quero que você retire esse tempo em que você ore e que você busque ao Senhor sobre isso com a tua casa e com a tua família. Amém, queridos? Amém? Na próxima semana, nós vamos ter outra mensagem semana que vem, e durante a semana nós vamos avisar o da outra semana, mas então de amanhã, a partir de amanhã, até no próximo domingo, nós vamos retirar da nossa hábito de semanal TV, cinema e streaming, para a honra e glória de Jesus. E aí, queridos, nessa série de mensagens, eu preciso que você entenda algumas coisas. Nossa cultura está saturada de falsos ensinamentos do que significa ser uma vida abençoada. Como podemos viver uma vida abençoada? Como temos isso? Como podemos viver isso? E aí, queridos, essa série de mensagens que nós vamos pregar, ela está baseada no livro do pastor Robert Morris. Ele é pastor da Gateway Church, nos Estados Unidos, em Dallas, nos Estados Unidos, que eu tive o prazer de conhecer, uma igreja extremamente abençoada, uma igreja extremamente relevante. E quando nós estivemos lá agora, em novembro, eles estavam se preparando, porque o feriado de Ação de Graças para o americano é um feriado muito importante. E eles estavam se preparando para servir uma ceia para 2.000 pessoas que não tinham como fazer a ceia de Ação de Graças. E era essa igreja que estava fazendo, a Gateway. E o pastor Robert Morris escreve então esse livro, chamado Uma Vida Abençoada. E ele tem inspirado e abençoado a vida de muitas pessoas. E eu creio, irmãos, que se esse livro e esses ensinamentos desse pastor têm abençoado a vida de muitas pessoas, não é porque
porque é o pastor que está falando A, B e C, não, queridos, é porque está baseado na palavra de Deus. E entenda uma coisa, nós recebemos da unção que respeitamos, e irmãos, eu respeito essa unção de generosidade que há sobre a vida da igreja de Gateway nos Estados Unidos, e eu creio em nome de Jesus, que a Jesus vai ser tão ou até mais generosa do que a Gateway é nos Estados Unidos, em nome de Jesus. Você crê comigo, amém? Eu creio, irmãos, porque nesses ensinamentos você vai ver exatamente sobre isso, sobre desbloquear recompensas para uma vida generosa. Você vai ser encorajado então a viver uma vida no modo de generosidade, uma vida plena, uma vida abençoada. Porque, queridos, preste atenção numa coisa, nós temos muitas ligações. Eu vou pedir que vocês cessem todas as atividades de novo. Eu aviso, eu peço, irmãos. E eu vou pedir de novo que ninguém faça nada no momento da mensagem. Por favor. E então, irmãos, sabe por quê, irmãos? Para mim não tem nada mais importante que a palavra. Para mim não tem mais nada importante do que a palavra, irmãos. Qualquer outra coisa perde-se importância diante da palavra de Deus, queridos. Então, nada é mais importante, nada é mais importante. Se não tiver ninguém morrendo, ninguém dando um ataque fulminante, entendeu? Não acontecendo nada, sossegue e escuta a palavra. E se estiver morrendo, vá lá e ministra a vida em nome de Jesus e volta para assistir mensagem. Porque eu creio no poder que há no nome de Jesus. Você crê comigo, igreja? Amém? Eu creio. Você não crê, não? Ah, tá. Que susto. Que susto. Mas então, queridos, presta atenção. Nessa série, então, nós vamos levar a viver uma vida exatamente como essa. Uma vida que entende o que é ser uma vida abençoada, porque hoje muitos de nós estão associados, estão pensando que viver uma vida abençoada está ligado ao receber. Está ligado ao receber. Muitos pensam que viver uma vida abençoada é estar recebendo bênçãos. A maioria das pessoas pensam isso. Se eu for perguntar para você o que você pensa por uma vida abençoada, eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar: receber isso, receber aquilo, viver isso e viver aquilo. Mas eu quero levar você à origem certa, para que de lá você possa partir nessa rota correta e viver os resultados que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida, para que nós de fato vivamos uma vida abençoada. Amém, igreja? Essa série pode ser nova para você, esse assunto pode ser um assunto novo para você, mas esse é um assunto que há um tempo já está no meu coração. E é algo que eu vivo, é algo que eu prego, é algo que eu ensino há anos. Mas eu preciso dizer que nem sempre foi assim na minha vida. Nem sempre foi assim. Eu sempre fui muito disposto, irmãos. Eu sempre fui um pastor muito disposto, uma pessoa sempre foi muito disposta. Tenho pessoas aqui que me conhecem há anos, aqui, 10 anos, 15 anos. Você pegar a minha mãe que me conhece aqui há 40 anos. Agora quem não sabia minha idade sabe. 35, né? Então, assim, se você for pegar a esses e vou perguntar, você vai ver que eu sempre fui muito disposto, queridos. Mas eu preciso dizer que nem sempre eu fui generoso. Eu sempre fui muito disposto, mas nem sempre eu fui muito generoso. A semente da generosidade lá em casa nasceu no coração da pastora. Esta mulher me ensinou muito sobre generosidade. Só para vocês terem uma noção, e eu falava sobre isso de manhã, eu tinha estratégia de quando eu era mais novo, que eu vou deixar para contar essa mais para depois. Mas eu não gostava de ministrar sobre outros, de dar as coisas sobre outros. Eu fazia, eu sempre fui muito disposto, mas eu nunca fui generoso. E essa generosidade nasceu muito lá em casa, no coração da pastora. No coração, veio confirmado no coração do meu filho do Gabriel e do Arthur. E hoje eu tenho, de uns 4, 5 anos para cá, eu tenho vivido e entendido o que é você ser generoso no Espírito Santo. Mas eu quero, irmãos, e eu preciso, como igreja do Senhor, eu, como filho do Altíssimo, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu quero mergulhar mais sobre esse assunto. Eu já tenho aprendido, mas eu quero aprender mais. E é isso que eu quero te convidar a viver. É isso que eu quero que você viva conosco, uma vida abençoada. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao 4, diz assim: bendito seja
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu vou ler para você o texto de novo. O texto diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos espirituais. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não, irmãos. Presta atenção no que eu li para você. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais. Não é com alguma, é com todas. Jesus ministrou todas sobre as nossas vidas e nos escolheu para sermos abençoados. Então entenda uma coisa, meu querido, e eu preciso, nessa breve introdução, que vai durar 50 minutos de introdução, como disse o Helder, nessa breve introdução eu preciso dizer que Deus te abençoou. Deus me abençoou. Nós somos seres abençoados pelo Senhor. Nós não somos de outra forma. Nós somos abençoados pelo Pai. E essa verdade precisa ser evidente sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você precisa ter convicção disso. Você precisa ter convicção disso. E eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. E assim como o salmista Davi conversa com a alma dele no Salmo de número 42 e 43, eu quero que você reafirme isso para a sua alma agora. E eu quero que você repita comigo a seguinte coisa. Você pode repetir comigo? Vamos de novo. Eu sou abençoado do Senhor. O Senhor me escolheu e me abençoou com toda sorte de bênçãos. Eu não aceito nenhuma palavra que diga contrário a isso, porque uma vez o Senhor me abençoou e eu sempre serei abençoado, em nome de Jesus. Amém. Celebra o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Você é abençoado, meu amado. E nada e nem ninguém que diga contrário possa falar outra coisa. Você é abençoado. Em Números, capítulo de número 23, verso de número 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele me abençoou, e eu não posso mudar. Esse texto, queridos, vai me mostrar exatamente sobre isso. Se você não conhece essa história, eu vou te contextualizar rapidamente. Essa história é de Balaão, quando ele é contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Literalmente fazer magia, rogar praga, jogar maldição, fazer tudo de ruim contra o povo de Deus. E Balaão vai para lá para fazer isso. E quando ele chega, ele não consegue proferir maldição sobre Israel, mas ele acaba reafirmando as bênçãos do Senhor sobre Israel. Sabe por quê? Porque você precisa entender que uma vez abençoado pelo Senhor, ninguém revoga as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E se o Senhor falou que você é abençoado, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se o Senhor falou que a bênção dele é sobre a tua casa, nenhum demônio vai dizer contrário, irmãos. Porque contra a minha vida não vale encantamento. Contra a minha vida não vale maldição. Porque Ele me abençoou. E eu preciso, queridos, eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda. Para a gente começar essa jornada de 40 dias de uma vida abençoada, eu preciso que você entenda que você já é abençoado pelo Senhor. Eu preciso que você entenda que você já é uma pessoa abençoada. Que o Senhor já te abençoou. Você é abençoado por Deus. E se você é abençoado por Deus, ninguém pode mudar isso. Então, queridos, diante disso, eu quero que você feche seus olhos agora.
E nós vamos orar. Para que aí assim a gente possa entrar na introdução da mensagem. Aleluia! Quem não gosta de palavra fica nervoso. Vamos orar. Espírito Santo, eu quero te dar graças, Senhor Deus, pela tua bondade e pela tua generosidade. O Senhor nos convida a vivermos contigo, Senhor Deus, esse tempo, Senhor Deus, aonde o Senhor falará, Senhor Deus, cada vez mais e reafirmará verdades sobre as nossas vidas. E eu quero te pedir, fala conosco, Senhor Deus. Nós temos o desejo de te ouvir, nós temos o desejo de te conhecer. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ao título dessa mensagem, é tudo sobre o coração, porque tudo começa no seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. E você vai marcar a sua Bíblia em Lucas também, Lucas 6:37. Mateus, capítulo de número 7. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem, também será usado para medir vocês. Repita comigo. A mesma medida que usarem, também será usado para medir vocês. Lucas 6:37 diz: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Deem e lhe será uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Amados, prestem atenção numa coisa. O ato de dar, o ato de doar, começa na atitude de um coração. Tudo tem a ver com a essência do que como damos e entregamos a Deus. A entrega, ela tem a ver com o ato do coração, com a decisão do coração. A adoração, o princípio mais central do Evangelho, é baseado na entrega, na livre oferta, na doação de amor. A adoração é uma resposta ao Deus que se entregou a você, para um homem que se entregou para Deus. E como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu vou te fazer uma pergunta simples, irmãos. Nós lemos 3 textos. Mateus capítulo de número 7, Lucas, verso de número 6, Lucas capítulo número 6, verso de número 37 ao 38. E eu estou literalmente pregando sobre o verbo dar, sobre doar. E eu quero te fazer uma pergunta simples. Aonde nesses 3 textos que está falando sobre doação, aonde você viu a palavra dinheiro nesse texto? Aonde nesses 3 textos você viu a palavra doar? O capítulo de número 7, o Mateus capítulo de número 7, o contexto lá é julgar. Não julguem. Não façam errado, façam certo, e você será abençoado. O verso de número 38 de Lucas capítulo de número 6, a palavra dinheiro não vai aparecer nesses versos, mas quando nós lemos o verso de número 38, invariavelmente eu tenho certeza que no seu coração e no seu pensamento, você já está associando isso a dinheiro. Porque quando alguém vira para você e fala, dê-lhe será dado, medida, calcada, sacudida e transbordante, você fala assim, isso é texto de ofertório, já vão pedir o meu dinheiro. Quem nunca, irmãos? Mas presta atenção numa coisa, em nenhum desses textos está se fazendo associação ao dinheiro. Você cria
a frase, vamos botar assim, e coloca a palavra dinheiro todas as vezes que você escuta alguém falando dar ou doar. Talvez por erros de igreja, talvez pela sua falta de fé, talvez pelo seu egoísmo, talvez porque muitos pastores às vezes não têm responsabilidades com essa área. Eu não sei por qual motivo, mas muitas das vezes as pessoas, quando leem esse texto, elas associam a dinheiro. E eu preciso te falar que não é isso, queridos. Sabe por quê? Eu não posso pregar para você sobre fé e não falar em doação, queridos. Eu não posso pregar com você sobre oração e não falar que você precisa doar o seu tempo para Deus. Como eu vou pregar sobre graça? Como eu vou pregar sobre graça? Como eu vou pregar sobre graça e eu não vou falar sobre dar alguma coisa? Porque Deus amou você a tal ponto que deu o seu Filho único e primeiro. Você está entendendo, meu querido? Como eu vou pregar sobre casamento? Como eu vou pregar sobre casamento e não vou conseguir falar sobre doar? Sobre se entregar um ao outro? Por isso que eu quero te dizer que essa série de mensagens, ela não se aplica a apenas uma parte da sua vida, mas ela se aplica a um todo. Essa série de mensagens se aplica a um estilo de vida doador, que também inclui as suas finanças. Mas eu preciso que você entenda isso, que tudo começa com a entrega do seu coração. Tudo começa com a entrega do seu coração, queridos. E Deus, Ele não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito. Eu já ensinei isso para vocês aqui diversas vezes. E se você for pegar uma sentença na gramática, você vai ver que para haver uma sentença precisa haver um sujeito e um verbo. O sujeito, o cara que faz ação. O verbo, a ação que o sujeito faz. E se alguém te perguntar qual é o sujeito da Bíblia, se você falar que o sujeito é você, eu preciso te dizer que não. O sujeito da Bíblia não é você, porque você não é o centro da Bíblia. A Bíblia não gira em torno de você. A Bíblia não gira para você. Você é o objeto da Bíblia. Você e eu, nós somos o alcance da palavra de Deus. Nós somos o alcance das ações da palavra. Mas nós não somos a centralidade, o agente principal, não. O agente principal da palavra é Deus. O agente principal da palavra é Deus. Entenda. E o verbo da palavra, talvez você possa achar que é amar, talvez você possa achar que é doar, talvez você possa achar, você pode achar que seja amar, talvez você possa achar que seja orar, seja fazer uma série de coisas, mas não é, queridos. O verbo central da palavra de Deus, é dar, é doar. 270 vezes está escrito crer na palavra de Deus. 370 vezes orar. Mais de 700 vezes sobre amar. Mas sobre dar, sobre entrega, sobre doar, está sendo falado na Bíblia mais de 2.162 vezes, queridos. Porque Deus é um Deus generoso. E Ele quer que nós aprendamos a também ser generosos com Ele. Você está me entendendo, meu amado? Você está me entendendo, sim ou não, meu irmão? Isso é o sujeito, é Deus. O objeto sou eu, mas a ação é dar. E eu te mostro isso biblicamente falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se Deus te amasse, mas não desse Jesus, você não estava aqui hoje salvo. Porque você amou a Deus, você entregou a sua vida a Jesus. Se você um dia não tivesse entregue a sua vida para Jesus, a obra redentora de Jesus não tinha acontecido na sua vida. Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de dar. É um evangelho de dar. E aí você precisa entender que toda entrega começa com o coração. E sabe aonde está o seu coração? É onde está o seu tesouro. Aonde vai estar o seu coração é aonde você está depositando as suas riquezas. Se você pega o seu dinheiro e aplica na bolsa de valores, eu tenho certeza que todo santo dia você vai olhar a bolsa de valores. Se você
coloca as suas riquezas em determinada situação, você todo dia vai olhar aquilo. Porque aonde está a sua riqueza, ali vai estar o seu coração. Ali vai estar a sua atenção. Ali vai estar o que você quer. E por isso, queridos, que há pessoas que não conseguem ter o coração no reino. Sabe por quê? Porque entendem que seus tesouros são seus e não depositam nem no reino e nem em lugar algum. Só que você quer ter o seu coração no reino de Deus, coloque o seu tesouro no reino de Deus. Se você quer ter o seu coração no reino de Deus, coloque o seu tesouro no reino de Deus. Porque Mateus 6,21 vai te dizer isso. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Presta atenção numa coisa, queridos. Entenda, não se trata de valor, se trata de coração. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando assim: eu não estou interessado no teu dinheiro, mas eu estou interessado em saber aonde está o teu coração. Por isso que Lutero disse que o homem muitas das vezes converte o coração, mas não consegue converter o bolso. Você precisa entender que o padrão de Cristo é esse. O padrão de Cristo é nos tornarmos semelhantes a Ele, para que os nossos corações estejam no reino de Deus. Esse é o modelo. O nosso coração não pode estar em nenhuma outra coisa. Então o cerne dessa mensagem de hoje é exatamente essa. É uma questão de coração. Presta atenção, nos versos que nós lemos dos evangelhos, ele vai falar sobre julgamento, ele vai falar sobre condenação, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre doação, e ele vai te falar que você vai receber de volta aquilo que você entrega com o quê? Com um coração generoso. Portanto, eu e você precisamos desenvolver um coração generoso, obedecendo e praticando as Escrituras, porque se você não quer ter um coração generoso, você precisa viver um outro estilo de vida, mas o estilo de vida do Evangelho não vai caber para você, porque o estilo de vida do Evangelho é um estilo de vida de generosidade, de doação, porque Ele se doou por nós, e a base de hoje nós estamos aqui é porque Jesus, Ele executou a maior doação primeiro. Você precisa botar isso na sua cabeça. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 15. Eu quero demonstrar para você 5 princípios que precisamos extrair desse texto para termos um coração generoso, ter atitude de corações limpos, atitude de corações voltados para o Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 15, versículo de número 4, diz assim: assim não haverá pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor seu Deus lhe está dando como herança para que ela tome posse, Ele nos abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor e ao seu Deus, e coloquem em prática toda esta lei que hoje eu lhe tenho ordenado. Verso de número 7 ao 8 diz: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, aí mesmo, você pode ficar no Deuteronômio 15, versículo 7 a 8. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor seu Deus lhe estará dando, não endureça teu coração, nem feche a mão para os que estão seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e apresente liberalmente o que ele precisar. E antes que você venha com um papinho furado para mim, que isso é texto do Antigo Testamento, para que você possa subsidiar o seu egoísmo e a sua falta de generosidade, eu preciso dizer que toda palavra é divinamente inspirada por Deus e própria para corrigir, redarguir e orientar no que for necessário. E isso não se trata de uma lei cerimonial que foi passada em tempos atrás na época de Jesus, mas isso se trata de uma lei moral. E a lei moral do Senhor continua nos nossos corações até a data de hoje e vai continuar até o dia que Jesus voltar, queridos. Porque Ele não veio para revogar a lei, mas Ele veio para mostrar que é possível viver ela. Então segura aí e não faz pacto com um espírito de mamon, não. Se sua vida começa
Sua vida abençoada vai começar com atitudes do seu coração. E sendo assim, então, a primeira atitude que você precisa ter é aprender a lidar com um coração egoísta. Verso de número 9 diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. Qual o pensamento ímpio? O 7º ano, o ano de cancelamento da dívida, está se aproximando. E eu não quero ajudar meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você. E você será culpado pelo pecado que faz. Só para você entender o que eu quero dizer com esse texto. No contexto da época dos judeus, a cada 7 anos, a dívida que você tinha com determinadas pessoas eram canceladas. Isso era um costume da época de Jerusalém, né, dos judeus de Israel. Bom que fosse, né, isso hoje, em nome de Jesus, amém. Amém, ora, querido, vai que, né? Mas as dívidas eram canceladas. E tinha alguns que faziam a seguinte coisa: se o Marcos me procurasse, falasse, não, me dá uma ajuda, me ajuda aí, depois eu te pago, e não sei o que, aquela coisa toda. E eu pensasse assim, não, calma aí, está chegando o Shemitah, o 7º ano, o ano da remissão. Está chegando, está se aproximando. Vou ajudar o Marcos não. Porque se eu ajudar ele, depois ele não vai me devolver. Era o que algumas pessoas em Israel estavam fazendo. E o Senhor estava corrigindo eles, porque eles estavam falando, vocês têm e vocês são egoístas. Vocês têm e vocês são egoístas. Presta atenção numa coisa, queridos, o egoísmo é a doença do pecado na tua alma. O egoísmo é uma doença do inferno, e você precisa entender que aos olhos de Deus o egoísmo é uma doença, e quem assim vive precisa receber cura, e o doar é o antibiótico para isso, queridos. Porque sabe por quê? Preste atenção numa coisa, meu amado. Deus não precisava de mim para abençoar o Marcos. Não. De maneira nenhuma. Deus não precisa de mim para abençoar o Dudu. Não, queridos. Ele pode muito bem abençoar, pronto. Deus pode muito bem abençoar o Helder sem precisar de mim. Mas sabe por que Deus resolveu me usar? Para tratar o meu egoísmo, para que eu não fique achando que tudo é para mim, para que tudo é para mim. Deus resolveu me usar para abençoar o meu irmão, para tirar o egoísmo do meu coração, e para que eu possa manifestar o fruto do Espírito, da liberalidade e da generosidade, meu amado. Foi por isso. Eu já falei, queridos, eu nem sempre fui muito generoso. Quando eu ia dar biscoitinho antigamente, eu falava isso hoje pela manhã. Quando eu ia dar biscoitinho, eu pegava o biscoito, o pacotinho de uma chips, pipoca, essas coisinhas assim, e eu segurava com 2 dedinhos assim, ó, a porção de cima que a pessoa conseguia pegar. E aí, se a pessoa tentasse enfiar a mão, ela não conseguia, né, pegar a minha mão, e a porção maior estava guardada. Eu fazia isso, irmãos. Eram estratégias. Para que a pessoa não pegasse. Se eu oferecesse uma coisa e a pessoa comesse, irmãos, eu ficava contrariado, irmãos. Eu ficava contrariado. Eu já oferecia daquele jeito assim, você não quer não, né? Você não quer não, né? Já disse a alguém que quando você oferece é porque você não quer dar. Porque se você quer dar, você vai dar. Você não oferece. Queridos, quantos de nós, até a data de hoje, continuam vivendo um coração egoísta, um coração que não ajuda, um coração que não abençoa, um coração que é fruto da carne? Irmãos, tem irmãos que não conseguem, queridos, que não conseguem chamar um outro irmão para ir para a sua casa jantar. Sabe por quê? Porque ele fica olhando tanto de coisa que o seu irmão come, queridos. Porque fica olhando. São egoístas na sua essência. E o egoísta o Senhor não abençoa, queridos. O egoísta o Senhor não abençoa. Você está ouvindo? O egoísta o Senhor não abençoa. Se você não sabe o que é abençoar a vida de alguém e fazer um bem pela vida de alguém, você precisa ser curado do teu egoísmo.
o egoísmo anda muito ligado com o avarento, né? Com a avareza. Eu já vi pessoas, irmãos, que... Presta atenção. Eu já vi pessoas fazer assim. Você leva... Vamos pro churrasco, vamos. Cada um traz um negócio, tá? Trago. Aí a pessoa traz 1 quilo de carne. Aí sobra no churrasco, né? O que ela faz? Ela pega 1 quilo de carne dela e leva de volta. É não? Aí eu vou te contar a pior parte agora. Quando ainda não leva, e ainda leva mais ainda. Ela leva medida, calcada, sacudida e transbordante. Mas pastor, eu trouxe e não usou. Cara, já abençoou a casa da pessoa que está fazendo. O cara liberou a casa para você. O cara está te abençoando, recebendo. Deixa de ser muquirana, mesquinha, mão de vaca. Libera, aprenda a lidar com o coração egoísta. Cure-se disso em nome de Jesus, porque as bênçãos do Senhor não vão ser completas sobre a tua vida, porque Deus não tem parte com o egoísmo, porque Ele não é um Deus egoísta. Você está entendendo, sim ou não, queridos? Então, primeiro, aprenda a lidar com o coração egoísta. Segundo, aprenda a lidar com o coração ansioso. Deuteronômio capítulo de número 15, versículo de número 10 diz assim: dei-me generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Vou ler uma outra versão para você. Versão King James diz assim: dei generosamente e não fique triste o teu coração quando deres. Pois por isso que abençoará Jeová teu Deus em todas as suas obras e em todas as coisas em que puseres as suas mãos. Queridos, nós precisamos entender que essa é uma questão de coração, onde o egoísmo nos ataca quando antes de ofertarmos para não ofertarmos, ou a tristeza nos abate depois que nós damos, a ansiedade abate depois que a gente ministra. E aí nós ficamos tristes. Você já doou alguma continha em dinheiro para alguém? Ou abençoou alguém com alguma coisa? Ou fez alguma coisa por alguém? E posteriormente deu ruim para você, você quebrou, te faltou, alguma coisa assim? E eu tenho certeza que o inimigo se levantou contra você e disse a seguinte coisa para você: tá vendo? Falei, não era para fazer. Não era para dar. Não era para dar. Mas, queridos, entendam uma coisa: quando você devolve a Deus algo que é dele, isso não deve trazer aflição e ansiedade ao teu coração. Nós só ficamos tristes e ansiosos quando entregamos alguma coisa ou damos algo para alguém, quando nós achamos que nós somos o dono daquelas coisas. Eu já contei aqui para vocês uma vez, mas para quem não me conhece, eu vou contar de novo esse testemunho. Eu estava desempregado, Kézia estava desempregada. Eu tinha sido demitido. Nós estávamos grávidos do Gabriel nessa época. Gabriel estava perto de nascer. E eu fui demitido do meu emprego. Kézia estava no emprego dela um pouco antes e foi demitida também. E Kézia estava na última parcela do seguro-desemprego dela. E eu estava contando com o seguro-desemprego dela para fazer como a viúva, sabe? Era preparar algumas coisas, comer eu e ela e morrer, como diz a palavra. Fazer algumas coisas para nós ali e esperar depois para ver o que ia acontecer. E Kézia me chegou em casa e falou assim: eu fui ao culto e eu recebi uma palavra. Eu fui ao culto e eu recebi uma palavra. E é para eu doar, é para que a gente doe toda a nossa última parcela do seguro-desemprego. Eu olhei para ela, eu olhei para aquilo e falei: não. Não. Não é possível. E aí eu virei para ela e falei: mulher, o que tiver que fazeres, vai e faça depressa. Vai e faça. Se você virar para mim e perguntar: pastor, o senhor entregou com alegria naquele momento? Não, irmãos, não.
Meu coração estava relutante, porque eu achava que aquilo era meu. Mas eu entreguei. Nós entregamos por obediência. Entenda uma coisa. Quando você não souber o que fazer e o teu coração não queira fazer, se vale a pena a obediência. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoa pela obediência que praticamos a Ele. Você está entendendo, meu querido? Você pode não estar afim de fazer, mas se Deus mandou você fazer, faça e obedeça, porque Deus vai honrar a tua fidelidade pela tua obediência. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? Eu não estou falando aqui algo que eu não vivi, não. Estou falando algo aqui que eu vivi com a minha casa e com a minha família. E eu fiz aquilo pela obediência ao Senhor, porque eu sabia que eu quero que tinha que ser feito. Porque aprenda uma coisa, meu querido, se o Senhor mandou você dar algo, aquilo já não está mais sob nem os teus cuidados. Você está entendendo? Porque preste atenção numa coisa, tudo é nosso, não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. De todas as nossas coisas que nós temos, Ele manda nós administrarmos 90% e devolvermos a Ele 10%. Dos outros 90% Ele manda administrar. Ele manda administrar. Mas se o Senhor chega para você e fala, isso não é seu mais, entregue. Se você reter, você é um infiel e o Senhor não tem parte contigo. Eu preciso que você entenda isso. Numa linguagem popular e bem feia aí do mundo, se o Senhor virar para você e falar assim, entrega, eu vou te falar, irmãos, perdeu o Playboy, porque você já não tem mais não. Você já não tem mais, porque o Senhor já mandou. Aquilo é dele, irmãos. É a mesma coisa que o Marcos me entregar um carro e virar para mim. Eu estou usando o carro do Marcos o tempo todo. E o Marcos um dia virar para mim e falou assim, ei, vem cá. O carro que você está usando que é meu, passa para o Gabriel. Meu irmão, não é meu. Eu não vou tomar posse indevida daquilo. Se o Senhor falou, meu querido, entrega. Sabe por quê? Nós ficamos tristes porque nós achamos que as coisas são nossas. As coisas não são nossas. As coisas é de Deus. As coisas é do Senhor. Foi Ele que nos deu. Veio tudo das mãos dEle. Ele sabe o que fazer. Ele sabe como proceder em uma coisa. Eu tenho certeza. Ele não vai te deixar na mão, meu querido. Você está entendendo? Sim ou não, irmãos? Não vai. Entenda isso. Então, segunda coisa, desenvolva um coração que não tenha medo de dar. Desenvolva um coração que não fique triste por entregar, porque você sabe que tudo veio dele. Terceira coisa, desenvolva um coração que seja generoso. Desenvolva um coração que seja generoso. Deuteronômio 15:14 diz, dê-me com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dê-me conforme as bênçãos que o Senhor Deus lhe tem dado. Deuteronômio 15:14, queridos, preste atenção numa coisa, Deus quer que nós sejamos generosos. Nós nascemos egoístas, mas Deus quer nos transformar, queridos. Deus deseja que nós sejamos generosos, porção dobrada, queridos. E no critério de Deus sempre será proporcional o que Ele já nos deu. Quem é pai e mãe aqui sabe que você pode criar o seu filho da melhor forma possível, mas a primeira coisa é que ele começa a crescer, ele já começa, uma das primeiras palavras que ele aprende a falar é meu. É meu. É meu? É meu. Porque a natureza do pecado, queridos, nos leva a pensar que tudo é nosso, tudo é para nós, tudo é para as nossas vidas. A pessoa que é imatura espiritual, e entenda, abra seu ouvido e entenda, o cara que é imaturo espiritual, ele só está preocupado com ele mesmo. Ele só está preocupado com ele mesmo. Ele só quer para si, queridos. Ele precisa saber quando é que a sua alma vai ser satisfeita, quando é que as coisas eles vão ser satisfeitas.
é um imaturo. Mas Deus deseja que nós cresçamos ao ponto de o Senhor olhar para nós e falar assim: quando você vai crescer e ser generoso como eu sou? Meu querido, se você nunca convidou ninguém para sair para jantar e falar assim: deixa que hoje eu pago a tua comida. Se você nunca deu uma carona em que você precisou sair da tua rota, porque tem pessoas que falam assim: eu dou carona, mas que seja na minha rota. Isso aí até o mundo faz. Isso até o mundo faz, irmãos. Os ímpios fazem isso. Sabe o que nós crentes nós temos que dizer e fazer? Eu tenho que andar uma milha para te abençoar, então eu vou pagar essa uma milha para te abençoar, porque Deus me fez um coração generoso, e se precisar for, eu vou andar com você, porque esse é o evangelho que Jesus pregou, queridos. Se o teu amigo ou o teu inimigo quiser andar com você uma milha, ande com ele 2. Se ele quiser tomar a tua capa, dê também a túnica. Pastor, eu não gosto dessa mensagem. Então fala com Jesus, queridos, porque Ele manda que nós sejamos generosos em toda a nossa essência, meu amado. Seja generoso. Quando é que você fez alguma coisa por alguém que você não estava esperando receber algo em troca? Quando é que alguém foi abençoado por você? Quando alguém foi abençoado por você, quando foi que você abençoou alguém com generosidade? Quando foi que Deus tocou no teu coração e você deu uma oferta substanciosa sobre a vida da pessoa? Pastor, eu não tenho, pastor. Eu não tenho. De fato você não tem e vai continuar não tendo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: quem não tem, até o que não tem lhe será tirado, mas aquele que tem, até o que mais tem lhe será dado, porque ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Isso não se trata de condições, isso não se trata de quanto você vai fazer, mas isso se trata de intenção de coração para realizar a obra do Pai. Eu não tenho, pastor, vai me faltar. Se vai te faltar, é porque você ainda não conhece o poder do Senhor que transforma 5 pães e 2 peixinhos. Se você não abençoa a vida de alguém porque você acha que você não vai ter, é porque você ainda não conhece o poder do Senhor que multiplica o azeite e a farinha da viúva. Se você não vive isso, é porque você ainda não conhece um Deus provedor. Você está me entendendo, meu querido? Meu querido, eu quero levar essa igreja a viver um nível tão profundo de generosidade que vocês fiquem cada vez mais impacientes quando vocês não tiverem pessoas para quem vocês possam ser abençoadores sobre a vida deles, porque eu não quero gerar um povo que seja mendigo espiritual, não, mas eu quero que essa igreja seja marcada por um povo que é extremamente generoso e que diz assim: Senhor, pode abençoar teu filho, porque o teu filho abençoa outros. Eu quero gerar uma geração de crentes que são abençoadores, são provedores e não são mendigos espirituais que ficam batendo de porta em porta. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Irmãos, eu espero um dia que nós não tenhamos em nosso meio, que nós não tenhamos que ajudar ninguém no nosso meio, mas que todos os nossos programas de ajuda sejam para pessoas que sejam fora da família da fé. Eu trabalho para isso todo santo dia, irmãos. Eu trabalho para que esse povo tenha tanta vontade de ser generoso, que a gente não precisa mais ter um momento de oferta no meio do culto. Não. Mas que as pessoas já deem liberalidade, com liberalidade. Sejam generosos na sua essência. Assim como um dos DNAs da Indizas é servir e amar, que
que seja também uma marca da InJesus ser generosa em tudo que faz. E mais uma vez eu vou te falar, se você estiver botando a palavra dinheiro, no final você está perdido na sua vida. Eu quero que a InJesus seja uma marca de generosidade, que na hora que um irmão gritar lá, aconteceu uma situação comigo, está todo mundo junto com ele. Generosidade de amor. No momento que alguém estiver chorando, tenha pelo menos 50 mãos ali consolando. É sobre isso que eu estou pregando, irmãos. E é sobre isso que eu estou levando vocês. É sobre isso que eu desejo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém, irmãos? Provérbios 11, 24 diz assim, e grava isso como uma palavra profética para a tua vida. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. Quem dá, quem sacia a necessidade dos outros, terá a sua necessidade saciada. Provérbios 11, 24 e 25, irmãos. Você pode gravar isso na sua Bíblia e reivindicar isso como promessa para você. Porque é o Senhor que fala. Porque você precisa entender que o dinheiro, as posses, o teu bem, é o teste mais rigoroso da sua fé. E você vai precisar vencer isso. Quarta e penúltima coisa. Você precisa desenvolver um coração agradecido. Deuteronômio 15, 15 diz: lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor seu Deus o redimiu. E é por isso que hoje eu lhe dou essa ordem. Qual ordem? A ordem do contexto que nós estamos falando, de abençoar a vida do outro. Olha o que o Senhor está falando. Ei, bonitão, lembra do que você era no passado. E lembra, e pensa no que você tem hoje. Você está com mesquinhez para abençoar teu irmão? Lembra de onde você estava e lembra onde eu te trouxe. Queridos, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Nós precisamos sempre nos lembrar de onde Deus nos tirou. E que sem Jesus nós não éramos nada e não tínhamos nada. Você está entendendo? Sem Jesus você não era nada e você não tinha nada. Você está me entendendo, meu querido? Sem Jesus você não era nada e não tinha nada. E eu preciso te mostrar essa realidade. Sabe por quê? Porque tem alguns crentes que depois que são crentes e estão sendo abençoados, acham que tudo veio porque eles são lindinhos e bonitinhos. Não, queridos. O que você tem hoje foi porque Deus te deu. O que você tem hoje foi porque Jesus te abençoou. E se você acha diferente, abra a sua boca e fale bem alto para que todo mundo escuta. Tudo que eu tenho foi eu que conquistei, Deus não me deu nada. Tenha coragem de declarar isso, então. Mas sabe por que você não tem coragem? Porque você sabe que você não tem condições de ter coisa alguma. Foi Jesus que te deu, meu amado. Foi Jesus que te deu. Sabe quem era eu, irmãos? Eu era um garoto para ter tudo para dar errado. Já disse isso aqui. Sou filho de pais separados, meus pais se separaram cedo. Sou de uma família com lar completamente disfuncional. Morava no interior do Rio de Janeiro. Eu e minha irmã já acordamos com água dentro de casa, com rato andando dentro de casa. E não é ratinho não, irmãos. Era rato que você não sabia se era um rato ou se era uma lontra, se era um bicho, uma onça, uma capivara. Obrigado. Mas eu já via minha mãe deixar de comer. Minha mãe está sentada ali atrás, irmãos. Eu já vi minha mãe deixar de comer para que eu e minha irmã e minha outra irmã não passássemos fome, queridos. Hoje eu saí daqui de manhã cedo, fui almoçar na casa dela. Um almoço extremamente gostoso. Comida de mãe é tudo de bom, irmãos. Com abundância, com generosidade.
Se o Jaziel tivesse ido, tinha comida até para o Jaziel, irmão. Só para vocês terem noção. O Senhor hoje me deu uma casa, um lar, onde eu durmo com meus filhos com segurança, e meus filhos nunca vão acordar imergidos em água com uma ratazana do tamanho de uma capivara no quarto deles. Jesus me deu um casamento abençoado. Há 20 anos eu sou casado com a mesma mulher e sou feliz por isso. Meus filhos estão crescendo num lar funcional, que a despeito de todas as dificuldades é um lar sarado no Senhor. Queridos, eu tenho mais do que eu mereço e Jesus é bom comigo, amados. Você está entendendo? Pastor, mas o senhor não passa dificuldade? Eu passo, irmãos. Eu passo. Mas eu sei o Senhor que tem suprido a minha casa. Eu sei o Senhor que tem suprido o meu lar. Você sabe o que é você juntar os seus filhos mês passado na oferta das primícias? Quando nós demos a oferta das primícias, e eu juntei os meus filhos em casa e eu tinha R$54 na carteira e não tinha mais dinheiro nenhum, irmãos. Nem crédito no cartão, nem nada, não tinha nada. E eu virei e falei, Jesus. E eu reuni a eles, eu falei, gente, a gente tem isso aqui. O que nós vamos dar? E todos foram unânimes e falaram, vamos entregar tudo. E nós oramos e entregamos tudo. E nós chegamos à noite, nós recebemos uma oferta que era 13 vezes a mais do que o valor que nós entregamos. Nos supriu aquela semana, irmãos. E quando eu cheguei, do mesmo jeito que eu orei, falando que eu só tinha 54, quando eu cheguei com a oferta em casa, eu reuni todo mundo e nós celebramos ao Senhor pela oferta. E na hora que nós terminamos de orar, o Gabriel orou e falou assim, Pai, isso é apenas o início de um monte de coisa que Deus vai fazer na nossa casa. É sobre isso que eu estou te falando, queridos, é sobre atitude de coração. Ter um coração agradecido ao Senhor. Tem um coração agradecido, tem uns crentes que recebem as coisas e se apegam. É meu, não é meu, é meu. Eu quero um dia, irmãos, que Deus fale diretamente contigo. Você que é avarento, eu quero que Deus apareça para você e mande você entregar. Você vai ter dois caminhos, ou você vai se converter, ou você vai se perder como aquele rico, em que ele diz assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ama o seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso eu já faço. Ele fala, então vai e vende tudo que tens e dás aos pobres e me segue. Opa! Ele achava que era dele, e ele perdeu a sua vida. O que Jesus está te dando é para que você seja generoso com os outros. Então seja agradecido pelo que o Senhor está te dando na tua vida. Seja agradecido. E eu termino essa ministração te falando o último ponto. Desenvolva um coração primiciador. O que é isso, pastor? Princípio da primícia, da excelência, de dar o melhor ao Senhor. Deuteronômio 15, 19 ao 21 diz assim, separe para o Senhor seu Deus todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das vacas para trabalhar. Não tosqueie a primeira cria das ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificar ao Senhor seu Deus. Queridos, presta atenção numa coisa. Caim e Abel, ambos entregam ofertas ao Senhor. Ambos entregam oferta. Mas sabe qual é a diferença de um para o outro? É que Abel entregar a primícia, o melhor. Ele faz questão. Porque, queridos, presta atenção numa coisa. Para quem que nós damos a melhor, ou a primeira parte? Para quem é o importante. O primeiro pedaço de bolo, não tem aquele negócio do primeiro pedaço de bolo? Para que é o primeiro pedaço de bolo? Para que eu gosto mais. A visita chega na nossa casa, nós mandamos ela servir primeiro, sim ou não? Ou pelo menos deveria ser. Por que, queridos? A pessoa que tem honra recebe a primeira parte.
A pessoa que tem honra recebe a primeira parte. Meu querido, Deus não pede de você nada que Ele mesmo não tenha feito. Deus não pede de você nada que Ele mesmo não tenha feito. Você está entendendo? Pelo que haja em vós, diz Filipenses capítulo de número 2, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Sentimento de primícia, e que se dá por minha vida e pela sua vida. Primícia é dar o primeiro, o melhor de tudo que nós temos, e não as migalhas e não o resto. E mais uma vez eu vou te dizer, se você estiver botando a palavra dinheiro no final, você está perdido. Porque primícias está ligada ao coração que honra. Nós damos primeiro para aqueles a quem recebe a honra. Por isso, queridos, sim, nós devemos dar as primícias a Deus. Primícias do nosso tempo. As primeiras palavras do nosso dia precisam ser para Deus, e não para o WhatsApp, não para o Instagram, não para o Facebook. Os primeiros minutos do nosso dia tem que ser para Ele, e não uma oração michuruca no final do dia, quando você não tem força nem para manter os olhos abertos. As primícias de tudo que nós temos precisa ser para Ele. As primeiras forças nossas precisa ser para adorar a Ele, e não chegar na igreja arrastando o pé como se estivesse morrendo. Pastor, mas eu já não tenho mais força, pastor. Eu estou cansado, pastor. É só um passarinho. Já foi. Já foi, pronto, viu? Era só o Batman tentando se converter. Pastor, mas eu estou sem força. Pastor, eu estou sem ânimo. Meu querido, primícia diz: aquilo que você tem, você deu o seu melhor. Porque presta atenção numa coisa: ser fiel no pouco, que sobre o muito vou te colocar. Mais uma vez eu digo, não é por condição, não é por ter muito, não é por ter abastança, é por ter um coração disposto. Primícia a gente não negocia, primícia a gente entrega. Então ao Senhor, os meus primeiros dias, os meus primeiros momentos, os primeiros frutos do meu trabalho, os primeiros da minha vida, tudo para o Senhor, porque a Ele seja a honra para todo sempre, amém. Para Ele. Mas quando nós ficamos sem a moedinha que sempre se perde é a moedinha de Deus. Como assim, pastor? Disse a história que um garotinho estava andando com 2 moedinhas. Uma moedinha do lanche e uma moedinha da oferta. E ele tropeçou. E uma moedinha caiu no bueiro. E ele olhou no bueiro e falou: ih, Deus, caiu a tua moedinha. Porque a moedinha sempre que cai é de Deus. Você pode estar rindo, mas quando você escolhe, quando você tem tempo para fazer tudo no seu dia, mas não tem tempo para tirar um tempo para cultuar a Deus, caiu uma moedinha de Deus. Você fala com todo mundo, mas não consegue falar com o papai. Você tem dinheiro para pagar todas as contas, mas não tem dinheiro para dar uma oferta ao Senhor, sendo que o dinheiro nem teu é. Queridos, é primícia. Eu quero levar a vocês a entender que Deus merece o seu melhor e o primeiro. Se você toca, que você toque o melhor para Deus. Se você ministra, que você ministre o seu melhor para Deus. Se você dança, que os seus melhores passos sejam para Deus. Se você cuida do som, que o seu melhor seja para Deus. O que você fizer, que você faça o seu melhor. Porque isso é primícia. Porque dê primeiro ao Senhor, porque Ele é o mais importante, ninguém ganha de Deus. E Deus merece o meu melhor e o meu primeiro, queridos. Eu quero levar você a um nível de generosidade, de ser primeiro, que quando você estiver, por exemplo, você que é autônomo, trabalhando, que aquilo que você produz, o primeiro seja para o Senhor. Aquilo seja para o Senhor. Não sei a forma como você vai fazer, mas que seja para o Senhor.
Se você recebe uma renda, que a primeira parte seja para o Senhor. Se você cultiva, se você trabalha no campo, que a primeira parte do que o campo produz seja para o Senhor. Que nós possamos entender o princípio, irmãos, de primícias e de entregar o melhor para Deus. E que nós não deixemos Deus com o resto. Que o nosso tempo seja o melhor para Deus e não o resto para Deus. Ai, queridos, Deus não te trata com o resto. Deus não me trata com o resto. Deus não nos dá migalhas, amados. Deus nos honra com a primícia do seu Filho Jesus. Deus nos honra com a primícia do seu Filho Jesus, e nós estamos querendo barganhar com Deus e entregar a nossa vida em primeiro lugar para Ele. Não, queridos. Que Deus seja o nosso primeiro em tudo que fizermos e em tudo que somos. Quando você lida com o egoísmo, com a tristeza, desenvolve um coração generoso e um coração agradecido e primiciador. Você é um cara abençoado. E você não dá, escuta, você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você já é abençoado pelo Senhor. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.